Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadahaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Grupo Vedanta Brasil aqui, por um webinário. É sobre o livro A Visão do Todo Vedanta, de Swami Paramarthananda, onde Swami Paramarthananda lhe dá um voleio geral sobre como essa Sampradaya se organiza, né? Aqui a gente se aprofunda nessa Sampradaya, no modo como ela dispõe o ensinamento vedântico. No encontro anterior, a gente viu os objetivos humanos comuns e as limitações dos objetivos comuns, né? Que são objetivos de segurança, riqueza, prazer e por virtudes, por dharma, né? Os objetivos santos, né? Virtuosos, humanistas, né? E aqui o Swami também falou qual a limitação dos três primeiros objetivos. É a dor, que inevitavelmente ela acompanha toda a ação, e a expectativa que cerca essa ação, e a insatisfação, já que a ação não vai dar o resultado que o Jiva espera, né? Que é uma paz duradoura. No fundo, ele está esperando ele mesmo, né? Já que ele é a satisfação permanente e independente. Então, ele projeta isso procurando nos objetos. É claro que ele só vai projetar nos objetos aquilo que ele conhece, não é mesmo? Se ele quer uma satisfação duradoura nos objetos, é porque, mal ou bem, ele sabe dar satisfação duradoura, ele sabe disso, de um modo ou de outro. E, finalmente, o perigo, né, relacionado aos três primeiros objetos, que é a dependência. Agora ele vai entrar num outro tipo de busca, que é uma busca mais incomum de se encontrar, né? Que é o número 4, que ele colocou aqui, libertação interior moksha, né? O objetivo humano final é a busca da liberdade, nesse caso, libertação da dependência de objetos externos. Bom, isso aqui é o objetivo desse ensino, tá? Ele vai o tempo todo mostrar que você não é dependente de objetos externos por um motivo muito simples, é que não dá para dizer que existem objetos externos. Ele vai mostrar que isso é uma tremenda de uma fantasia. Além de, pela própria experiência pessoal, a gente saber, né, que isso não confere a nós o que nós estamos querendo. Então, o Vedanta ensina você a ressignificar essa experiência, né? O que é você ficar buscando objetos externos? Vamos olhar de outra forma? Então, ele continua. Enquanto antes éramos escravos do dinheiro, das pessoas, das situações e até do bom karma para a nossa felicidade, segurança e prazer, né? Agora descobrimos que a felicidade está, na verdade, dentro de nós mesmos e nunca pode ser removida. Esse é o final, né, do ensino e da constatação de que o ensino deu resultado. Quando a gente percebe que essa felicidade ela vem toda de nós. Essa realização é chamada moksha. Então, moksha está situado no âmbito do jiva humano. Não poderia deixar de ser em outro âmbito, né? É só no âmbito do jiva humano que a gente tem as questões que são levantadas, questões existenciais que a humanidade levanta de tempos em tempos e, fundamentalmente, em todas as culturas. Com esse entendimento de que a felicidade que procuramos, ela emana de nós é que impregnamos os objetos de felicidade, e não o contrário. Com esse entendimento, não somos mais dependentes de certo conjunto de fatores externos. E não há mais nada a buscar, apenas a aprofundar, né?
as coisas podem ir e vir na vida, mas não precisamos mais persegui-las em uma busca equivocada pela felicidade. Os 3 primeiros objetivos, independentemente do resultado, envolvem um elemento de escravidão, né, de vínculo, de vício, de dependência a fatores externos. E estão relacionados ao benefício imediato, que é preyas. Apenas o quarto, a busca de moksha, traz a libertação suprema, shreyas, que é o que Arjuna pediu para Krishna. Ele foi bem objetivo, né? É a libertação suprema. Eu não estou interessado em benefício imediato. Por esse motivo, é considerado o objetivo humano mais alto. Aqui fica muito interessante quando ele fala que preyas é relacionada ao objetivo imediato. É uma coisa que volta e meia a gente comenta aqui, né? Que nós estamos condicionados a descargas de neurotransmissores, né? Que são picos. Com o passar do tempo, em contato com o ego coletivo e adaptando o ego individual ao ego coletivo, a gente fica cada vez mais vinculado a isso, ao benefício imediato, especialmente na nossa cultura. Um pessoal que usou muito bem esse sistema aqui é o pessoal da propaganda e o pessoal aí da milícia digital, né, do marketing digital. Eles conhecem muito bem que o fundamental da psique humana atual é buscar um benefício imediato, né? Então, eles inventam vários estratagemas que vão fazer com que você fique viciado em pequeninas liberações de serotonina, especialmente. Funciona muito bem, viu? Muito bem mesmo. É um conhecimento muito eficaz. Então, uma vez que a gente sabe o que na verdade significa moksha, e que nessa Sampradaya o Vedanta ele está totalmente focado nisso, a gente vai avançar para o tópico seguinte. Afinal de contas, as escrituras. Como lidar com as escrituras? Já que nessa Sampradaya, muitas escrituras são consideradas como se fossem downloads imediatos e diretos de Ishvara, né? E existem outras escrituras que vão interpretar esses downloads, né? Toda vez que a gente vai olhar essa palavra escritura, a gente deve olhar também o esclarecimento que ela permite a você. Esse esclarecimento vai depender de você e vai depender tremendamente de você estar associado a alguém, né, com condições de desvelar alguns versos que parecem nebulosos para uma mente que trabalha de forma analítica, em etapas, né? O Vedanta ele trabalha contrapondo conceitos para anular conceitos que ele cria anteriormente. Conceitos esses que ele criou anteriormente para que você compare com as suas visões e substitua elas, pelo menos naquele momento. Então, uma vez que você substitui a sua visão, ele vai fazendo reducionismos, né? Então, para uma pessoa, por exemplo, que está acostumada a ver objetos, ele vai reduzir os objetos a pensamentos. Finalmente, ele vai reduzir os objetos a pensamentos no corpo sutil. E, finalmente, vai reduzir a essência do pensamento e do corpo sutil à própria consciência. Então, essa visão de marcha ré que o Vedanta faz tem que ser acompanhada por uma pessoa que possa esclarecer isso. Porque, se você for olhar esse ensinamento de um ponto de vista lógico, estritamente falando, silogístico, como a gente diz, né, em pressupostos e conclusões, você vai achar as conclusões contraditórias. Não é bem isso. As conclusões, elas se encontram nas projeções que os jivas têm. Você reduz, por exemplo, um objeto até ele chegar à consciência. Algumas pessoas veem objetos como pensamentos, outras veem como objetos mesmos, e algumas veem objetos como a si mesmas. Para vários tipos de projeção, o Vedanta ele cria um conjunto de raciocínios e reduções que vão encontrar você aonde você estiver. E ele vai oferecer um modo de você reduzir o que você está vendo a algo que seja comum a você, cada vez mais comum, até chegar a uma identidade evidente e óbvia, né? Como é que isso... Então, esse é o papel fundamental do professor nas escrituras. Onde você olha escrituras, você sempre vai olhar pelo professor, que é ele que muitas vezes vai esclarecer determinados procedimentos que a princípio parecem nebulosos. Por isso que é preciso ir com muita calma, na medida em que você vai também aplicar isso o tempo todo.
Se você começa a andar na rua e o que está te chamando mais atenção, que é o que você está vendo é você mesmo, então as escrituras associadas ao professor e à sua determinação tiveram um excelente resultado, né? Se você está andando na rua e você fica vendo muitos seres humanos e muitas coisas, então você tem que insistir um pouco mais, né? Você não vai deixar de ver a dualidade, mas você vai entender, no fundo, que o que sustenta a dualidade é exatamente o sujeito único, né? E que, no fundo, a dualidade é uma interpretação desse sujeito único mediante um determinado equipamento, que é o corpo sutil, enquanto uma projeção do próprio sujeito único. A coisa parece muito nebulosa, né? Meio tautológica, mas ela funciona assim mesmo, né? E, final das contas, é por isso que se diz que nada acontece, né? Porque é o tempo todo a consciência vivendo como ela nela mesma. Mas isso é uma visão a partir de Satya. Em Satya que fica claro isso. E, finalmente, quando você, pelas escrituras e pelo professor, você consegue reduzir Nietzsche a Satya, fica claro que você está vendo consciência o tempo todo, ser, né? Os objetivos mundanos podem ser organizados de acordo com dois tipos de benefício. É aquele imediato que a gente viu mundano, preyas, e o supremo e duradouro, shreyas. As escrituras de Sanatana Dharma formam um corpo de literaturas que visam ajudar uma pessoa a cumprir os dois tipos de objetivos, tá? Tanto o mundano quanto o shreyas. O objetivo imediato e mundano, evidentemente, submetido ao Dharma, né? Que é a visão última do sistema, o grande Dharma, né? Que a gente acaba entendendo como o próprio ser, se manifestando como Mitya. A intenção das escrituras é nos ajudar a alcançar a libertação e a felicidade. Essas escrituras são vastas, mas podem ser divididas em dois tipos amplos. O primeiro tipo amplo, a primeira categoria que ele está usando aqui, são os próprios Vedas, que é a literatura primária. Os Vedas são a principal e a mais importante das escrituras. Existem 4 Vedas: o Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e o Artavana Veda. Acredita-se que partes dos Vedas foram perdidas ao longo do tempo. A tradição sustenta que os 4 Vedas originalmente tinham mais de 1000 ramos, dos quais apenas alguns estão disponíveis hoje. Mesmo assim, os ramos existentes são tão volumosos que é raro conseguir estudar um único Veda completamente, né? Então, esses Vedas eles estariam versando sobre a objetivação que o Jiva faz do mundo, né? Então, eles vão lidar com esse Jiva lidando no dual, né? Segundo a tradição, os Vedas não foram inventados pelo intelecto humano. É por isso que eles são referidos como a Aparosheya, que significa não do esforço humano, não vem do esforço humano. Em vez disso, os Vedas são considerados conhecimento revelado, ou Shruti, aquilo que é escutado. Os sábios, rishis, foram os intermediários que receberam os mantras védicos. Em certo sentido, eles funcionavam como centros receptores, né? O dial bem ajustado de um rádio, como um rádio sintonizado em uma frequência específica. Esses rishis receberam os Vedas e depois foram capazes de compartilhá-los com o resto da humanidade. Bom, contrapondo a isso, né, juntamente com isso, quer dizer, a gente vai para a literatura secundária. Evidentemente que a literatura secundária existe em função da primária. Então, ele começa. Para apoiar e detalhar os Vedas, existem diversas escrituras secundárias. Não são conhecimentos revelados como os Vedas, mas foram escritos por grandes mestres, os Acaryas. Esses ensinamentos secundários são importantes para detalhar os ensinamentos védicos e lidar com muitos conceitos que podem parecer abstratos e difíceis de compreender. Eles apresentam os ensinamentos dos Vedas de forma mais prática, geralmente usando exemplos, histórias e metáforas. Outra razão pela qual os ensinamentos secundários são úteis é que eles organizam o assunto de maneira mais sistemática, né? Então,
essa literatura secundária, ela é uma sistematização prática da literatura primária. É como se fosse uma interpretação. Dentre esses, né, os sutras. Dentre as escrituras secundárias, a primeira e mais importante são os sutras. Os sutras expõem os ensinamentos dos 4 Vedas de maneira clara, apresentados na forma de aforismos curtos, né? Pequenas frases, né? Pequenas conclusões, pequenas sacações, pequenas revelações, né? Ideias profundas são transmitidas em brevíssimos relatos, que podem ser facilmente compreendidos e memorizados, claro, se o Jiva tiver uma predisposição a isso. Como os Vedas, os Sutras não foram inicialmente criados de forma escrita. Em vez disso, eles foram memorizados e entoados na forma de mantras em sânscrito. Para você ver, né, quanto tempo existe isso. Os Smritis. A palavra Smriti significa sabedoria relembrada. Quando os ensinamentos são apresentados de forma concisa, objetiva, organizada, como nos Sutras, existe uma possibilidade, né, está muito resumido, de faltar elementos, o que pode levar à confusão. Tendo estudado os Vedas, os autores apresentaram sistematicamente o ensino de maneira clara e abrangente. A disponibilização de capítulos e versos bem organizados tornou os ensinamentos dos Vedas facilmente acessíveis. Se você quiser aprender sobre um determinado tema, basta encontrar e ler o capítulo relevante, a referência aqui nos Smritis. Os Puranas, né? Os Puranas já é uma parte mais que apresenta as histórias em geral da Grande Índia, da Mahabharata, né? Do grande subcontinente indiano, né? A Ramayana e por outros. Os Puranas apresentam o ensino védico de outra forma, em forma de histórias, né? Onde sempre o Dharma está envolvido, e o Adharma também. Existem 18 Puranas maiores e 18 Puranas menores, sendo a maioria atribuída ao escritor Vyasa. Os Puranas formam uma vasta e volumosa literatura, composta por até 80 mil versos. Isso ocorre porque, para um único mantra védico, como Satyavada, falha verdade, há uma história inteira, né? Então, você usa as histórias para aquilo, né? Para explicar o Dharma, para explicar também o Adharma no contexto do Dharma. Os Puranas mostram a importância de seguir os valores corretos e os perigos da tentação e de desviar-se do verdadeiro caminho. Algumas das histórias são claramente ficções, mas muitas outras podem ser reais ou conter uma mistura das duas. Então, existe até um livro do Swami Dayananda chamado O Valor dos Valores, né? Por que esse título? Porque o Swami ele insiste que, pelo raciocínio, pelo entendimento, pelo puro entendimento de como o universo funciona no que diz respeito ao Jiva, uma pessoa pode concluidamente seguir valores dármicos ao ver que eles são mais favoráveis. Então, esse livrinho de Swami, ele vai estabelecendo, né? Aprenda a apreciar o valor dos valores dármicos. É um livrinho muito bacana, ele é fininho e ele apresenta argumentos muito interessantes para você desenvolver os valores dármicos, né? De modo que você questione, você procure entender como se aplicam esses valores dármicos diante das várias situações kármicas. A gente sabe que muitas situações do dia a dia elas são muito nebulosas, é o que se chama de vivesha karma, como se fosse uma graduação, né, de cinza claro até cinza escuro, onde fica difícil você saber realmente até onde vai o Dharma e até onde começa a Dharma. Mas, com base nesse livro e no estudo, no embasamento de por que esses valores eles devem ser cultivados, fica mais fácil da gente lidar mesmo com essas situações nebulosas. Isso aqui é um centro do ensinamento do Vedanta. Por quê? Porque é com base nos valores que você está seguindo que a sua atenção vai seguir. Se os valores que você cultiva são valores que te arremessam em direção ao mundo fenomênico, você vai estar com uma mente muito extrovertida. Então,
para você aprender o Vedanta, você vai ter que questionar seriamente os seus valores, que deixam sua mente extrovertida, e vai ter que olhar com carinho as vantagens de você desenvolver valores que introvertem a sua mente, até para que o ensino que você está querendo, que você está procurando aqui nesse grupo, possa dar seu resultado, né? Então, a base da orientação mental é essa aqui, tá? É os valores dármicos, né? Por que é valioso no contexto de alguém que anseia a libertação, né? Que a gente já viu lá em cima, que é a independência em relação a qualquer objeto, dos mais sutis aos mais densos, para entender a sua própria felicidade, né? Aqui, então, esse sistema ele precisa explicar para você qual é o valor de seguir valores condizentes com o seu objetivo. Isso tudo merece profunda reflexão. Eu sempre acho que o grosso das pessoas, eu falo isso por experiência própria, né? Por muitos anos, o grosso das pessoas se detém pouco nisso, né? Mas, afinal de contas, qual é a vantagem de seguir esse valor dármico, né? Para você não ficar um escravo da doutrinação, né? da falta de esclarecimento e não ficar suscetível a ser submetido por alguma pseudo-autoridade, você tem que colocar esses valores sob escrutínio, né? Por que vale a pena isso? E esse livro de Swami Dayananda, ele é muito detalhista em relação a isso. Ele é um livro muito inteligente e, ao mesmo tempo, muito amoroso. Ele mostra para você qual a vantagem de você ter uma mente orientada desse modo, né? Claro, vantagem em relação aos objetivos aqui, que são libertação, né? E não cultivo de objetos, seja lá qual for. Fictícias ou não, essas histórias dos Puranas, né, que são histórias extremamente de conflito com Dharma e Adharma, transmitem verdades eternas, conhecimento e sabedoria, sempre válidos e com profundo significado na sua vida e na nossa, de todos nós. Mesmo que a sociedade mude, essas verdades nunca mudarão. É como se fossem arquétipos morais e éticos, né? Essas histórias atraem crianças e adultos, igualmente, proporcionando entretenimento à criança e ideias para o adulto refletir, incluindo noções de ética, sociologia e psicologia. Quarta categoria de literatura secundária é o Itihasa. O conjunto final de literatura é de natureza histórica, o Itihasa. Isso inclui o conhecido Ramayana e o Mahabharata. Eu confundi o Ramayana com o Purana, não é, né? Ele é histórico, Ramayana e Mahabharata, que se acredita lidar com eventos reais que ocorreram há muito tempo. Alguns elementos fictícios podem ter sido incorporados em prol do valor da história, mas a própria palavra Itihasa significa assim aconteceu. São as epopeias, né, da mitologia hindu. Agora, as duas porções dos Vedas. Os Vedas, eles apresentam uma questão importante. Então, vamos ver que questão é essa. É importante que a gente se detenha nessa questão. Os Vedas nos perguntam se queremos viver uma vida dependente ou independente. Ou seja, os Vedas passam a bola para você. Só isso. Não te obrigam a fazer nada, não vão resolver a sua vida, não vão convencer você de nada. Eles se expõem e passam a bola para você, como quem dissesse, ó, o material é esse, a descrição é, Hanuman Kurama disse, né? Quando eu não sei quem é o Senhor, eu sirvo ao Senhor. Quando eu sei quem é o Senhor, eu sei que eu sou o Senhor. Então, não precisa nem se preocupar com qual é a sua posição, porque ela vai ser de valia inevitável na ordem cósmica, né? Geralmente, somos a favor da dependência. Olha que interessante ele está falando. Porque estamos acostumados, leia-se, viciados, como o rato que se acostumou a estar em uma caixa e hesita em sair, né? Essa dependência está relacionada a que temos no que se refere a outras pessoas, objetos, dinheiro e várias outras coisas para nossa segurança e diversão, né? Aqui ele colocou pessoas, objetos, dinheiro e várias outras coisas. Dentre esses objetos e várias outras coisas estão objetos
densamente sutis, sutis e formidavelmente sutis, né? Então, uma pessoa ela pode ficar bastante condicionada a exercitar planos mentais extremamente abstratos, né? Um geômetra, por exemplo, um filósofo do calibre de Wittgenstein, etc., né? Questionava modelos, etc. Então, você pode ter vários tipos de dependência, né? Claro que você pode passear em comunhão e atuando junto a todos esses objetos, uma vez que eles são você mesmo, embora você não se resuma a eles. Mas uma coisa é você andar em conjunto com eles, entendendo a dinâmica desses objetos e a sua. A outra é você ser dependente deles, achando que isso pode lhe proporcionar alguma coisa a mais do que um conjunto de descargas adrenérgicas, né? Porque essas descargas vão ter que ser alimentadas periodicamente para ficarem ocorrendo. Por isso que gera dependência, né? Por isso que ele usou o termo dependência. E sempre segurança e diversão, sempre isso. É por causa disso que a gente fica viciado em objeto. E principalmente diversão, né? Passamos a vida perseguindo essas coisas. Se for isso que queremos, então os Vedas podem nos ajudar também. Pode ajudar você a ser um bom jiva condicionado, um bom jiva viciado. Pode desenvolver em você bons vícios, não tem problema nenhum. Se, no entanto, estamos cansados da dependência de objetos e somos sábios o suficiente para buscar a independência, então os Vedas também nos fornecem um método para isso, né? Os Vedas nunca impõem nada. Cabe a cada um de nós decidir e escolher, né? Isso é uma prerrogativa do jiva, né? Então, realmente, nesse ponto, seja lá como você entenda o livre-arbítrio, ele está funcionando com base na discriminação. Com base nisso, os Vedas são amplamente classificados em duas porções. A primeira, o Veda Purva, lida com o cumprimento das 3 primeiras buscas humanas, que é a segurança, prazer e o próprio Dharma. Cada uma delas leva a uma vida dependente. Ela fala sobre ganhar riqueza e tornar-se próspero, ter uma família, viajar, ter educação material e assim por diante. Quando uma pessoa amadurece e percebe a limitação dessas atividades, por quê? Porque elas não dão satisfação e entendimento permanente, não dão contentamento permanente, elas, por mais bem executadas que sejam, elas continuam prendendo o jiva na dinâmica básica medo e prazer, né? Que se a gente for olhar pelo lado das gunas, vão estar a dinâmica básica entre rajas e tamas. Então, na hora que fica claro para o jiva que ele está oscilando dentre esses dois movimentos, travestidos de um sem número de objetos, um sem número de situações, um sem número de cenários, quando ele vê que o argumento dos inúmeros filmes que ele está protagonizando é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa, né? Se aproximar dos prazeres e evitar as dores, aí ele começa a questionar se realmente é isso que ele está querendo. Observa que isso aí vem do jiva, é o jiva que questiona, né? Então, a pessoa ela está pronta para perseguir o quarto objetivo, que é a libertação interior, moksha, que é fundamentalmente se livrar da dependência por objetos. É para isso que serve a segunda seção dos Vedas, o Vedanta. Então, o Vedanta aqui, conforme Swami Paramarthananda está deixando de modo extremamente claro nesse texto, ele tem uma função fundamental. A função fundamental do Vedanta é liberar você da dependência de objetos. O Vedanta ele vai proporcionar isso, dando ferramentas a você para que você entenda as nuances da sua experiência cotidiana. Experiências essas que, embora sejam ordinárias, escapam à nossa análise, porque nós somos tomados por um vício na experiência, que é o de querer que a experiência nos dê prazer ou que nos afaste de um problema. Aqui não. Aqui o interesse ao longo de com todos esses recursos que o Vedanta dá é que para você esmiúce a sua experiência, para que você releve a busca de prazer e o afastamento da dor e esmiúce a sua experiência. Por que é que você vai esmiuçar a sua experiência? Para você se separar dela em termos de causa e de associação. Você vai ver a sua experiência ocorrendo
como um trabalho, uma decorrência da atividade dos 3 gunas, podemos olhar assim para os gunas, ao passo que você, consciência, em última instância, não tem nada a ver com esse sistema operacional, a não ser lhe dar substância e vivacidade, né? Ou seja, o sistema trabalha por si mesmo, ele é impessoal e ele distribui os frutos conforme o sistema, né? Não conforme a intenção de um suposto agente. Vamos fazer essa concessão, né? Um jiva está esperando um retorno. Isso é uma concessão que a gente faz. A gente sabe que isso não é verdade. Então, o sistema trabalha de modo completamente impessoal. Para o sistema não há jivas, né? Na verdade, o jiva para o sistema, o jiva humano, é o modo que o sistema tem. A gente pode olhar desse jeito também, tá? É uma visão. É o modo que o sistema tem de processar karmas, processar acúmulos no corpo causal macrocósmico. Então, cada jiva humano funciona como uma lente. Essa lente traz uma visão de mundo e é essa visão de mundo que é apropriada para processar uma batelada de karmas e sanskaras. Embora pareça pessoal, não é pessoal, e a gente, inclusive, encontra no próprio Novo Testamento uma menção a isso, quando Jesus diz que cada um que tome sua própria cruz e me siga, né? Então, cada um, né, que se dirige à morada do Pai e carregue aquilo que lhe cabe, né? Seja você cônscio de que isso é impessoal ou não. Se você é cônscio de que isso é impessoal, você carrega esse trambolho com muito mais facilidade, né? O ensino do Vedanta ensina você a botar malas nessa alça, né? Se você não está cônscio disso, você vai achar que isso pode ser uma injustiça, etc., e daí por diante, e a sua falta de consciência vai levar você a criar um atrito inútil com o sistema, né? Porque o sistema, pura e simplesmente, não pode parar. Mesmo que ele quisesse, ele não tem como parar, né? Eu me lembro que o Castaneda, quando ensinava o Dom Juan, ele chamava esse sistema de águia. Essa é a águia, é o que rege tudo, né? Naquele uso de figuras, né, animais que os xamãs usam, né? Ele dizia: esse é a águia, está acima de todos, tudo está dentro dele, na manifestação. Aí o Castaneda dizia assim: mas o ser humano sofre demais, essa águia não se compadece? Aí o Dom Juan dizia: claro que se compadece, mas ele é tão gigantesco e infinito que a porção humana dele é tão pequena que ele não tem como modificar quase nada, né? Então, é um modo de situar a perspectiva do jiva de um modo mais inteligente, mais suave, né? Você deve evitar de todos os modos entrar em atrito com o sistema. É por isso que o professor Arlindo ele diz que uma boa relação com Ishvara é fundamentalíssima para a liberação. Uma boa relação com Ishvara, com o sistema, vai livrar você de atritos inúteis com o sistema. O sistema não tem como passar, o efeito da sua insatisfação em relação ao sistema é equivalente a uma formiga zangada diante de 80 tanques, cada um pesando mais de 4.000 toneladas. Não adianta absolutamente nada. Essa é a mensagem, né, do Mahabharata, quando ocorrem os preparativos para a guerra, né, dos exércitos adármicos contra o Dharma, representado por Krishna juntamente com os Pandavas, né? Por menor que pareçam, eles representam forças dármicas que possuem um poder simplesmente absurdo e inexorável. É isso que representam os Pandavas nessa parte específica, né? É o puro Dharma, o qual mais cedo ou mais tarde você não tem como deter e nem resistir, porque ele é a própria inércia do sistema, né? Com base nisso, deixa eu ver aqui. Agora ele falou da segunda seção dos Vedas, o Vedanta. Aí o Swami, é engraçado porque que ele se detém, né, tanto nisso, né, na descrição da sociedade em associação com os gunas. Todo o livro de Vedanta, uma hora ele para lidar com isso. E ele para lidar com isso, a meu ver, por um motivo muito simples. Ele quer te mostrar que a sociedade ela é eficiente do jeito que ela é montada. E como tal, no universo, ela está dando o máximo de si naquele momento, com as condições que ela tem. Então, por isso que eles batem muito na sociedade, né? É preciso ler um pouco isso com cuidado para não ver aí uma espécie de determinismo, né? Que é uma coisa muito mal vista no Ocidente. Aliás, determinismo é uma linguagem
do Ocidente aí que apareceu depois aí do pensamento humanista, para contrapor, né, aqueles excessos aí, né, dos séculos de nobreza, de guerras e sociedades feudais. Como é que ele começa? A sociedade e os estágios da vida. Olha que interessante, uma parcela significativa dos Vedas lida com o estilo de vida. Com o estilo de vida. No fundo, ele está fazendo a pergunta, você que está lendo isso, qual o seu estilo de vida? De verdade, certos estilos de vida são defendidos para alcançar os objetivos da pessoa. Sejam esses estilos de vida relacionados à segurança, prazer ou virtude, ou o objetivo supremo, que é a libertação. Os Vedas ensinam que nosso estilo de vida deve ser equilibrado e de acordo com certos fatores, para garantir a harmonia social e o progresso individual. Em cima desse croquis que ele vai dar aqui, né, ele vai dar um croquis, vai dar um mapa genérico, é interessante a gente se situar adequadamente em qual é o nosso estilo de vida. Muitas vezes as pessoas elas são muito satívicas, mas estão envolvidas em estilos de vida muito rajásicos, né? No Mahabharata, o grande imperador, né, irmão de Arjuna, Yudhishthira, ele está envolvido no estilo de vida muito rajásico, porque ele de dentro para fora, ele aparece como um guerreiro, um kshatriya. Mas você vai ouvindo o Mahabharata, você vê claramente que Yudhishthira tem um coração de um sannyasi, né, de um sábio. Ele não está muito interessado naquilo, embora ele cumpra seu papel. Então é bom a pessoa se questionar para ela poder ver que, não obstante o papel dela, ela tem ali, no fundo, escondido naquele papel ali, um estilo de vida, né? No caso da gente, especificamente, seria um estilo de vida mais definido para alcançar o objetivo supremo, que é a libertação. Muito embora os Vedas sirvam a todo freguês, né? Você quer um estilo de vida rajásico, ele vai falar também, né? Se você quer um desastre para a sua vida, é só não falar o que ele está dizendo e insistir em valores tamásicos, vai dar certo também. Você vai desgraçar a sua vida com muito sucesso, né? Então, serve para todo mundo, né? Serve para todos. No caso específico da gente, realmente é dentro desse sistemão, né, que é uma ordem social e progresso individual garantidos, né? O sistema ele trabalha contrariamente à desagregação. Dentro desse sistemão, onde é que você está? Os Vedas estão falando com você o tempo todo. É para você ir olhando, entendeu? Qual é o meu papel nisso? Será que eu me enquadro nisso? Será que isso está certo? Será que vale a pena olhar desse jeito? Né? É assim que a gente vai lidando com esse ensino, né? O que o Swami Paramarthananda, no fundo, ele está querendo aqui, é que você pare de atritar com o modo como a sociedade se organiza, né? Pelo menos que você pare de levar esse atrito a sério, porque ele vai mostrar que essa organização é a melhor possível pelo olhar das três gunas. Os três gunas. Bom, eu falei a beça aqui, eu li a beça, porque eu acho que é bem descritivo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Oi, Alex. Posso acrescentar um detalhezinho bem relevante? Quem fala? Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bom, tudo beleza. Assim, Marcelo, eu não conheço o livro do Swami Dayananda, mas sobre esses valores, que são 20, ele deve estar se referindo aos 20 valores que está no Bhagavad Gita, no capítulo 13, do verso 7 ao 12, que é muito significativo, que é onde Krishna vai dizer depois, no 13 e 12, ali, vai dizer que esses valores todos são Gnana, e o contrário disso é Agnana, ignorância. E no próximo verso, aí Krishna vai falar sobre o Brahman, quer dizer, essa ponte entre o Dharma e Moksha, e já falando do absoluto, do Brahman. Eu acho muito significativo esses 20 valores, eles são muito famosos no Gita, né? Mas eu queria falar também do Shireya, que você falou no início ali, né? Eu me lembrei do Katha Upanishad, que vai dizer que uma coisa é o prazer, Priya, e outra coisa é o Shireya, né? E o sábio busca o Shireya e não se detém nos prazeres. E Arjuna também, no comecinho do capítulo 2, Arjuna, quando vai se render a Krishna e vai dizer, eu sou o seu discípulo, Shishyan, me mostre o Shireya, Arjuna vai pedir para Krishna, me mostre o melhor, o Shireya. E Krishna, no capítulo 16, Krishna vai dizer que Acharati Atmana Shireya,
aquele que se liberta dos portões que se abrem para a Náraka, para o inferno, que é o desejo, a ilha, a cobiça, ele busca o Atma, que é o Shireya. A Charati quer dizer busca. Atma, Shireya. O Atma é o Shireya. Então, acho muito significativa essas passagens do Katha Upanishad e essas duas do Bhagavad Gita sobre o Priya e o Shireya. Só essa contribuição que eu queria dar. Obrigado. É bem interessante, é verdade. É isso mesmo, Eduardo. É isso aí mesmo. Exatamente como ocorre, exatamente como está no... Esse aí, especificamente, no Bhagavad Gita. Realmente, Swami Dayananda, ele foi um sábio védico bem rigoroso, né? Muito bem-humorado, juntava essas qualidades todas, e ele destrinchou, né? Ele tentou explicar para as pessoas, de um modo muito claro e sucinto, qual é o valor, né, desses valores que Krishna coloca aí no Bhagavad Gita, né? E ele ensina as pessoas a olhar esse valor, esmiuçando, né, através do instrumento de discernimento, por que é vantajoso isso, né? Qual é a vantagem disso? Por que isso foi falado, né, no Bhagavad Gita? É verdade, é exatamente isso aí mesmo. São a esses valores que se referem, né? O livro Valor dos Valores, do Dayananda. Bom, agora ele vai falar dos 3 gunas. Olha só, guna é um conceito, tá? Sabe o que é um conceito? Porque você não consegue ver os gunas. Os gunas, eles são mais sutis do que o seu instrumento de navegação aqui, que é o corpo sutil, né? Você compreende a existência dos gunas pelos seus efeitos. Então, tal como Ishvara, os gunas você avalia por inferência, né? E você, então, faz essa conceituação tripla, cada uma ligada a vários enfoques da matéria, né? Você pode enfocar a matéria pela sua densidade, pela sua constituição, é um modo de olhar os gunas. Um outro modo de olhar os gunas é associar cada guna aos valores que a gente falou anteriormente, que o Eduardo colocou aí, né? Então, são vários enfoques. Por que, de novo, por que são vários esses enfoques? Porque a libertação é uma coisa simples, ela é um óbvio ululante, evidente, claro, mas a ignorância é muito hábil, a ignorância tem muitas camadas e muito inteligentes. Por isso que existem tantos modos de olhar para a ignorância. Todos esses conceitos que a gente está vendo aqui, essa Sampradaya desfilar, são conceitos que se destinam a ser usados conscientemente para anular conceitos que nós incorporamos de modo inconsciente. Todos eles, né? Como eu disse, tem ao gosto do freguês. Você pode avaliar e estudar o seu corpo sutil usando bastante os gunas. É bastante útil, né? Você pode avaliar em termos de valores e movimento, ver qual é o guna que tá atuando mais no seu corpo sutil, pela mobilidade do próprio corpo sutil e pelos objetos que ele está focando. Então, vamos ver, então, vamos continuar. Então, é um conceito, né? Nós inferimos os gunas, né? Deixa eu abrir um rápido parêntese aqui. O Vedanta, essa tradição, ele aceita esse conhecimento de 3 modos, né? Que é o conhecimento o direto e indireto. O conhecimento indireto, ele se divide aí no testemunho e ele se divide na inferência. Então, por exemplo, eu vejo um monte de lixo pegando fogo, né? Eu estou ali com conhecimento direto, né? Eu estou atrás de uma colina ou atrás de casas e vejo uma fumaça negra subindo desse monturo de lixo. Então, eu estou inferindo que ali tem fogo. E a outra coisa, eu não estou em contato com nada disso. Vem uma pessoa e diz, olha, pegou fogo naquele monturo, está perigoso, etc. São os 3 modos usados. Todo o nosso sistema de ciência, ele, no fundo, é um testemunho. Tá? Os cientistas, mediante procedimentos adotados, tornados comuns e avaliados segundo padrões, eles dão testemunho das experiências deles. Quando a gente está falando de uma pesquisa médica, por exemplo, a gente está falando literalmente de testemunhos. Quem é o principal testemunhador da nossa cultura, né? É a ciência formal. São esses os testemunhos que fornecem o que a gente chama de conhecimento indireto para a gente. Tá? É interessante isso aqui. Como é que ele vai lidar com isso? Os conceitos de gunas, aqui ele vai começar, 3 qualidades energéticas. Qualidades energéticas por quê? Porque fazem vários papéis, né?
eu não vejo os gunas, mas eu vejo o resultado da ação deles. Então, eu estou vendo os papéis que vão sendo desempenhados, movimentados pelos gunas, por causa do movimento dos gunas, em decorrência da programação dos gunas do macrocosmos. Tá? São 3 qualidades energéticas que afetam todo o universo criado, é a manifestação. Tá? Se originou na filosofia Sankhya, e é um entendimento importante no Vedanta. O Vedanta aproveitou alguns aspectos do Sankhya. Essas 3 qualidades moldam e influenciam todos os seres, objetos e forças da natureza, do nível físico denso aos níveis mais sutis da mente, emoções e intelecto. A gente pode decompor qualquer objeto e ver a posição desse objeto relativo ao meio dele com base no guna. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma sociedade regular, normal, que não tem guerra. Eu tenho um ambiente de lutadores. Naquele ambiente, eu infiro que a força maior de gunas que tem naquele ambiente específico é rajas. Né? Eu vou para uma escola de filosofia. Eu, pelas pessoas, né, por um tipo de movimento completamente diferente do anterior, eu acabo entendendo qual é a guna dominante naquele ambiente. Querendo ou não, a guna dominante naquele ambiente é uma guna satívica. Por isso que ele está dizendo que influencia tudo. Você pode olhar tudo a partir disso. O modelo dos gunas é muito bom para você avaliar essa posição, a posição relativa do objeto diante do campo dármico, como ele se apresenta. Tá? E se essa posição relativa do objeto, que o que importa aqui somos nós jivas, se a posição desses jivas está de acordo com o ambiente dármico à volta. Esse, no fundo, é todo o esforço do jiva de trafegar bem ou não. É se ele está de acordo com aquela guna dominante que está no ambiente ou não. Esse é o X da questão. Os gunas estão presentes em todas as coisas. Então, na manifestação, é aquilo que a gente viu no Yoga das Gunas, né? Você tem os 3 gunas sempre, 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 sempre. Tá? Claro que preponderantemente em alguns objetos em relação a outros, né? Como a gente acabou de falar, né? Um ambiente lutador tem aquela guna rajásica poderosa necessária, um ambiente mais de reflexão vai ter necessariamente a preponderância de uma guna satífica e daí por diante. Né? Um ambiente onde todo mundo gosta muito de ficar parado diante de televisão, vendo e ouvindo espetáculos que não mexem muito com a capacidade de discernimento, sem sombra de dúvida, é um ambiente tamásico. Né? Então, eles estão presentes em todas as coisas, mas existem diferentes proporções. E são essas proporções que determinam o caráter e as qualidades desse objeto em particular. Né? É muito útil compreender essas qualidades e as maneiras pelas quais elas colorem nossa experiência de vida a qualquer momento. Os 3 gunas são sattva, rajas e tamas. Então, o Swami Paramarthananda, o que ele está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar que, em si, os gunas não representam valores, eles são valores neutros. Né? Eles são qualidades inerentes à composição deles, confere uma qualidade inerente a qualquer objeto. Mas, para nós, jivas, a princípio, a não ser que a gente comece a colorir esse objeto, os nossos medos e desejos, esse objeto ele é neutro em valor. Depende da situação, depende da interpretação que você dá. Né? Você pode achar muito bonita, né? Uma referência à imagem de um leão, né? Uma estátua de leão, que bonito. A outra é você estar tentando atravessar uma savana à noite e você encontrar um bando de leões. Você não vai achar nada bonito, você vai estar aterrorizado. Então, cada objeto desse ele é colorido de acordo com as suas situações e de acordo com a interpretação que é dada pela situação, né? Que é o mais fundamental de tudo. Então, ele vai começar de sattva. Bom, a palavra sattva é derivada de sat, significando ser pleno. Né? Ser pleno que se entende aqui seria aquela consciência pura, né? Ou a consciência pura, pois é. Sattva reflete harmonia, equanimidade, sinceridade e paz. Então, onde você vê um ambiente assim, que tem muita harmonia, equanimidade, sinceridade e paz,
Não obstante algum defeito que o ambiente tenha, ele está muito carregado de sattva, né? Agora, não se esqueça que vai existir os outros gunas, né, numa proporção menor, mas ali, né, prontos para caso haja algum estímulo adequado, eles crescerem também. Quando o sattva predomina na mente, que é o que nos interessa, nós nos sentimos em paz, felizes, descansados e livres de desejos e livres de medos. Esse é o estado de espírito ao qual aspiram os yogis e os que buscam a libertação espiritual. Por quê? Porque quando isso está ocorrendo, a mente está, em geral, desobstruída. Em termos práticos, quando a mente está muito satífica, ela está emitindo uma quantidade muito baixa de projeções, tá? Então, todas as vezes que vocês estiverem ouvindo algo ou alguém e vocês notarem que a mente de vocês está trabalhando lentamente, não é que ela esteja trabalhando lentamente, tá? Ela não está emitindo uma série de projeções que são usuais das mentes rajásicas e usuais das tamásicas quando não querem se engajar em determinadas ações. Então, esse é o significado operacional de uma mente satífica. Uma mente satífica trabalha com pouca projeção, né? Ela está muito receptiva. Esse estado receptivo, ele dá uma espécie de barato, todos nós aqui conhecemos essa onda, né? Ela não ocorre só nas aulas de Vedanta, ela ocorre em encontros budistas, ela ocorre de uma outra forma em encontros espiritualistas vários, ocorre em igrejas, em pastores, diante de líderes carismáticos, né? Com um tempero maior ou não de rajas, mas a verdade é que esse tipo de onda, embora ele seja muito agradável, e o Vedanta aprecia muito isso, o que se espera do estudante é que aproveite essa onda receptiva, bem feminina, uterina, para receber o ensinamento. Porque a quantidade de reação que a mente tem quando ela está surfando esse tipo de onda é muito baixa. Então, ele é bom para ouvir, é um ambiente muito bom para ouvir e para discernir, porque a mente é muito mais organizada quando tá, né, circulando numa espécie de onda dessa. Né? Veja bem, ó, é uma mente, nesse caso, nos permite pensar e discriminar de modo claro e sem obstruções. Né? Muito satífica, com certas atitudes de estilo de vida que estão ligados ao cultivo de valores, que ele falou lá em cima, não esqueçam isso, como viver uma vida pacífica e virtuosa e ter uma dieta pura e simples, é possível, sim, cultivar uma mente predominantemente satífica. Então, em nós aqui, especificamente, a gente sempre repete, né? O cultivo de sáttva não é um fim em si. O cultivo de sáttva, ele é um meio. Ele é um meio para que o conhecimento seja adequadamente assimilado. E também na sua vida mundana, comum, regular, para que a experiência da vida mundana seja adequadamente assimilada também. Então, sáttva está ligada à assimilação, que é o que nos interessa sobremaneira aqui. Rajas. Enquanto sattva é reflexivo por natureza, ou seja, sattva ele é receptivo, ele é exposto ao brilho da consciência. Ele não interfere, né? A superfície dele é límpida. Ele reflete bem a consciência. Já Rajas já é um poder que atua de modo contrário, ele projeta, ele arremessa em vez de receber, né? É um poder projetante. É o modo operante da paixão, da ação, da extroversão, da agitação. Se a sua mente está trabalhando muito rápido, sem sombra de dúvida, ela está numa onda rajásica. O que vai se fazer com isso ou não, a gente viu naquele livro do Yoga das Três Energias, né? Mas o fundamental, primeiro, é o diagnóstico, né? É você saber o que está ocorrendo. Eu estou surfando uma onda rajásica. Rajas é necessário para criar ração e fazer as coisas acontecerem. Rajas bota tudo em movimento. Sem rajas, nada se põe em movimento na manifestação. Rajas leva ao desejo e à compulsão de fazer e de obter. Aí é que começa a ter que ter cuidado com esse obter. Quando há predominância de rajas na mente, a pessoa fica constantemente agitada, fica inquieta, fica dominada por desejos e medos, sempre sentindo a necessidade de estar ocupada
e possivelmente propenso ao ódio e à agressão. Tá? Em termos assim, muito diretos, quando você está submetido a rajas, o seu intelecto ele não vai perder a função dele de discriminar e de fazer opções. Entretanto, ele vai discriminar e fazer opções com base em rajas, ou seja, de modo a obter um prazer instantâneo e executar muitas coisas. Esse intelecto ele está submetido ao medo e ao desejo. No caso de rajas, ele estaria submetido tremendamente ao desejo de executar coisas de modo praticamente inconsciente, que nem se fosse um programa rodando a toda velocidade. As atividades em que participamos, o ambiente em que nos encontramos, a comida que comemos e os nossos pensamentos influenciam os gunas existentes em nossos corpos e mentes. Um certo grau de rajas pode ser saudável para cultivar o equilíbrio, mas o excesso de rajas é uma fonte de grande sofrimento. Né? Rajas é que está por trás da busca, né? Então, ele é um elemento muito interessante na busca, e ele é um elemento muito interessante associado à sattva para manter esse fogo pelo autoconhecimento sempre vívido. Agora ele vai falar de tamas. Inerte e pesado, tamas é a mais densa das três energias. Enquanto o sattva é reflexivo, muito receptivo, né, que ele está querendo dizer, e rajas projeta, tamas tem um poder obscuro e velador. É um poder que oculta, né? Quando você está procurando a chave do seu carro e você não encontra porque você está pensando demais, você está exercitando dois poderes aí praticamente sem querer. Um é o poder projetivo, que é você ficar perseguindo os seus pensamentos, que muitas vezes não tem nada a ver com a chave que você está querendo. Então, você está submetido ao jugo aí de Vikshepa, que é o poder projetivo, né, de rajas. E no lugar de rajas, no lugar da chave, juntamente com essa projeção, vocês sabem que tamas atua conjuntamente e vai jogar algo que não está lá, que é o próprio pensamento. Né? Então, é um poder que oculta, que esconde. Você está querendo, na sua mente, ver a chave, mas está aparecendo um monte de pensamento que não tem nada a ver com a chave. É por isso que você pode passar o olhar perante a sua chave dezenas de vezes e não vai ver a chave. E uma pessoa que entra lá rapidamente. Né? É assim que você olha sem conseguir ver. Né? Tamas é necessário para que possamos descansar e dormir, e pode ser experienciado no corpo e na mente como um embotamento, uma letargia e preguiça. Enquanto uma mente rajásica é ativa e cheia de desejos, uma mente tamásica tende a ser preguiçosa, indolente e ignorante, ou seja, ela não está interessada em esclarecimento algum, e não está interessada mesmo. Por isso que Krishna diz para Arjuna deixar em paz aqueles que não têm interesse no autoconhecimento. Né? Eles não têm interesse, não estão interessados em conhecimento. Pode ser muito difícil pensar claramente com uma mente tamásica. Em vez disso, tudo que provavelmente queremos é ficar deitados no sofá assistindo TV, com uma fatia de pizza em uma mão e uma cerveja na outra. Você pode criar um estado tamásico muito forte em você, bebendo bastante numa noite, e no dia seguinte você tentar fazer uma atividade que demanda muito da sua atenção e paciência. Você vai estar com a mente completamente tomada por um tâmaus induzido por um álcool em metabolização, que vai fazer com que você pense de um modo muito precário. Todo mundo pode passar por essas experiências e elas são facilmente comprováveis. Aí, o que você faz depois, então? Né? Você toma um café para ver se dá um repique em rajas e, pelo menos, tira o carro do atoleiro para ver se ele consegue ir para algum local. É claro que, se realmente queremos alcançar nossos objetivos na vida, sejam eles mundanos ou espirituais, a qualidade de nossa mente é altamente importante, não importa o objetivo. O que ele está querendo dizer aqui é que você tem que alinhar a sua mente com o seu objetivo. Felicidade, paz de espírito e pensamento claro simplesmente não são possíveis quando a mente é obscurecida por tamas e rajas, por um poder de projeção que faz você perder de vista o que é para ser visto e por um poder de ocultamento que coloca no lugar daquilo que você tem que ver uma outra coisa.
Essa outra coisa é a pura expressão dos seus medos e desejos. Portanto, o cultivo de uma mente satífica é altamente recomendado. Então, o Swami Paramarthananda passou com bastante rapidez aqui pelos 3 gunas para mostrar para as pessoas por que aqui no Vedanta você vê a mente satífica como um meio, né? Mas isso devidamente entendido no contexto todo, né? Você entende a validade de tamas, você entende a validade de rajas, você compreende que são úteis, que são proveitosos em determinadas situações, em determinados contextos, para determinados fins. Mas, no nosso caso, como a gente está procurando refletir adequadamente os ensinamentos, né? E, portanto, que eles anulem as nossas ignorâncias e deixem o ser se revelar, que é assim que ocorre mesmo, né? Você simplesmente retira o entulho da sala. Para isso, a mente satífica é fundamental. Porque, lembre-se, né, o nosso ensinamento é um ensinamento de palavras, ele é baseado em escrituras e em um professor. Então, é fundamental que a gente esteja com a mente satífica tal que esse conjunto professor-palavras tenha o melhor impacto possível, né? De modo que uma mente satífica ela esteja em calma, ela pode até curtir uma onda, mas ela esteja disciplinada pelo entendimento o suficiente para, muito embora aquilo seja muito bom, ela dedicar aquele estado à compreensão, né? Senão a gente fica como tem muitos grupos, né? Que existem Shakti Gurus que são muito poderosos. Um exemplo é a Ama, que é uma Shakti Guru poderosíssima. Ela impacta fortemente seus discípulos, mas quando os discípulos ficam longe dela, eles não sentem mais aquilo, que aquilo para eles é traduzido como um sentir, e passam por dificuldades de novo, né? Na adaptação, dificuldade de lidar com o meio, etc. Então, nesse caso aqui, a gente está simplesmente compreendendo como lidar com isso e como usar. Em vez de ficar se deleitando meramente, a gente aproveita um pouco de deleite e dedica essa configuração que a gente faz por onde para surfar para o entendimento, né? Sempre o entendimento. Vedanta sempre é entendimento, sempre. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a esse voo aqui rápido de Paramarthananda em cima das gunas? Eu vejo isso como mais uma recordação. Poderia né? De uma novo, passagem do Gita, porque é bem o que ele está dizendo, pode ser, Alex? Claro, claro. O verso 245, que Krishna vai dizer, supera as 3 gunas te fixando em Sattva. Eu acho que tem tudo a ver com isso, porque Sattva é onde vai surgir essa clareza da mente, né? E no capítulo 18, verso 30, o 31 e o 32, Krishna vai dizer que o intelecto, quando está em Sattva, vê tudo claramente, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. O intelecto que está em Rajas vê o Dharma e o Adharma de forma confusa e não sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. E o intelecto que está em Tamas vê tudo trocado. Acha que o certo é o errado e vê conforme o Dharma e o Adharma totalmente, vê tudo trocado. Então, está no 18, 30, 31 e 32, se não me engano. É bem significativo também essa passagem do É isso mesmo, né? No caso, um intelecto ele está submetido a medos e desejos, né? E no outro não. Ele está submetido à clareza, ou seja, ele está sendo usado no seu top, ele está sendo usado no máximo da sua especificação, né? É como se você pegasse essa função do intelecto e você começasse a usar ela muito bem. Exatamente isso, né? É exatamente isso mesmo. Né? Então, sempre é o intelecto aqui, nessa tradição, que trabalha com o discernimento. Né? Intelecto é uma tradução que não é muito bacana para o termo Budi, né? Que significa que é clareza, é compreensão, etc. Mas a gente traduz assim, explicando direitinho o que se entende por intelecto nesse caso. O intelecto está sempre atuando, sempre. Ou ele trabalha submetido a desejos e medos, ou ele trabalha submetido à busca, ao entendimento pela clareza. Então, se ele está centrado no ego, onde você vê todo o campo dármico girando em torno de você, você está centrado nos medos e desejos. Então, o seu intelecto vai procurar decidir dentre essas escolhas. Claro que a visão é completamente distorcida, porque a própria visão relativa de você em relação ao campo dármico está bastante distorcida. Então, o que a gente está dizendo, né? Que essa função ela está sempre em atividade.
Ou ela é uma função meio que inconsciente, usada para você ficar perseguindo as suas projeções de medo e prazer, ou ela começa a ser instruída. Olha que bacana, né? Você vai instruindo essa função, ela vai ficando boa. É como se você fosse treinando essa visão, colocando o jiva, a princípio, a primeira coisa que o conhecimento fala, quando o conhecimento direto não é aprendido, é ele mostrar a posição relativa do jiva, que não é que o jiva está pensando, né? Ele é muito mais periférico, como mais um elemento do campo do que realmente o centro. Então, uma vez que essa visão é corrigida, o intelecto começa a operar de modo brilhante, né? Refletindo bem, né? Aparecendo bem Nietzsche, como um bom reflexo da consciência, né? Desempenhando bem a função dele de discernimento, né? Mas sempre está atuando. A gente sempre vai ver essas funções atuando. Todo mundo que para nesse ensinamento e fica olhando o que a mente está fazendo, vai notar que essas funções estão sempre em atuação. É uma função que assume ou que tenta assumir a ação que está sendo feita, né? Ela fala até por inércia, né? Eu estou ouvindo. Isso é uma bobagem, né? Porque o ouvir independe da vontade do indivíduo. Então, não tem como ele dizer que eu estou ouvindo. Ocorre o ouvir. Então, isso é um fazedor, né? O outro é o que desfruta das coisas boas. Isso a gente chama de função egóica. Essa está sempre trabalhando, a não ser que ela vá sendo diminuída aos pouquinhos pelo autoconhecimento, né? Pela afirmação do autoconhecimento. A outra, que é a mente, é uma função que ela tem várias outras. Tem a memória, ela faz uma leitura de todas as impressões sensoriais e traduz em objetos, também está sempre funcionando. E, finalmente, o intelecto, né? Cuja função é discernir, é esclarecer, optar, avaliar, né? Então, esses três sistemas sempre funcionando e ver o funcionamento deles vai mostrar como a coisa é impessoal para você. Então, estão sempre funcionando, eles funcionam no automático. Se não funcionasse no automático, a vida seria impossível. Não haveria tempo de resposta suficiente para o sistema funcionar, né? Nós simplesmente entraríamos em colapso. Aliás, a gente nem chegaria a se desenvolver se o sistema não fosse automático. Bom, eu vou ler mais esse aqui, as 4 classes, né? Que é um modo de ver as divisões, né, funcionais da sociedade olhando pelos gunas. Ela é muito útil e ela é um clássico no ensinamento védico, né? Quando ela é lida pelo Ocidente, muitas vezes ela é muito mal interpretada, né? Ela é olhada como uma filosofia ou um sistema de afirmação ideológica, né? Uma justificação de direito para manter uma opressão de classes, uma estruturação. Mas não é bem isso, né? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar em literaturas mais antigas e ver, afinal de contas, por que é que isso ocorre, né? Por que é visto assim, né? Por que os primeiros manus, né, trouxeram esse tipo de divisão, né? Tem que contextualizar tudo, né? A gente não pode apanhar um conjunto de 3, 4 frases e sair projetando as nossas posições achando que isso é conhecimento, né? Tem que ter um tremendo do cuidado. As 4 classes. Com base na interação desses gunas, a cultura védica descreve Varnashrama, uma classificação baseada na divisão da sociedade em 4 ordens distintas. Embora esse sistema de castas Varna possa ser visto como peculiar à cultura indiana, particular a ela, ele é, de fato, uma divisão universal que ocorre em todas as nações e sociedades. Isso é para conferir, viu? Essa divisão é baseada nos arquétipos humanos e tipos de personalidade que ocorrem naturalmente e em como esses arquétipos funcionam juntos para criar coesão social. Lembra que o sistema sempre tende a manter a coesão, né? É isso que fundamenta o Dharma, é aquilo que mantém o sistema coeso, funcionalmente, com respeito às leis que esse sistema tem, né? Essas classes são as seguintes: é a classe espiritual, a administrativa guerreira, a comerciante e a serviçal. Bom, ele começou pela classe espiritual, que é Brahmana. Por natureza, essas pessoas têm natureza satívica, apoiada em Rajoguna, ou seja, o grosso, né,
é uma natureza satífica, uma natureza de clareza, de mais receptiva, mais disponível, menos intrusiva, menos rajásica, apoiada em rajos. Por quê? Por causa da necessidade de movimentação, né? Até para eu usar as minhas características satíficas, eu preciso de rajas. É como se rajas fosse uma pequena dosagem de combustível para que esses pistões satíficos possam se mover nesse motor da compreensão, né? Por isso que ele bota apoiado em rajo guna. Naturalmente contemplativo e devocional, o dever de uma pessoa com essa natureza, né, reside no aprendizado das escrituras. Então, eles têm papéis como buscadores, como sacerdotes, como professores, educadores, como artistas, como visionários, né, e daí por diante. Né, todas as atividades que a gente nota onde é necessário uma contemplação muito profunda, né? A classe administrativa guerreira, o kshatriya, né? É o grosso dessas histórias que a gente vê, né? Sejam elas baseadas, né, em eventos históricos ou não. Na Índia, o grosso delas, em geral, são histórias de kshatriyas, onde gravitam em torno muitos brahmanos como conselheiros, né? As outras duas classes aparecem como apoio, mas, por exemplo, toda a história do Ramayana, toda a história do Mahabharata, é tudo história de kshatriyas. São combates entre kshatriyas, né? Alguns kshatriyas com características mais satívicas, como Yudhishthira, outros kshatriyas com características muito rajásicas, como Arjuna, Duryodhana, não importa, né? O que importa é que o kshatriya ele é uma espécie de centro de movimento nas histórias, pela própria característica dele, que é muito rajásica. A próxima varana mais alta da sociedade é a governamental, a administrativa e de defesa militar. Essas pessoas têm natureza atívica e altruística, ou seja, elas têm um senso de autossacrifício pelo Dharma, autossacrifício, causada pela predominância de rajas e também um pouco de sattva guna, que é personificado, né, representado pelo contato muito constante nessas histórias dos kshatriyas com os brahmanas, né, que aconselham, que ponderam, que acompanham, que são acolhidos pelos kshatriyas. A outra classe é a comerciante, Vaishya. Em seguida, temos a classe de comércio e agricultura. São egoisticamente ativos por natureza, ou seja, não tem problema nenhum nisso. Eles visam o benefício próprio do negócio deles, e assim eles produzem, né? Eles têm um lugar. Essas pessoas têm uma natureza principalmente rajásica, apoiada por tamas, né? Uma natureza ativa e depois compensada por um interregno laço, parado, né? De baixa atividade, né? Um interregno muito lento, muito quieto, como se você tivesse que recuperar mesmo. Geralmente são bons agricultores, comerciantes e artesãos. E, finalmente, a classe serviçal, a Sudra. A classe final é a classe serviçal, aqueles com predominância de tamas misturado com Rajoguna. Essas pessoas tendem a ficar ociosas e suas atividades mecânicas, não qualificadas e rotineiras, as tornam mais adequadas para o trabalho não qualificado. Essas divisões são vistas em todas as sociedades e culturas, pois são baseadas em configurações universais dos gunas, né? São arquétipos, né, gerais, sociais, humanos. As forças que definem como o indivíduo vive, pensa e atua no mundo material, leia-se. As forças que definem como o indivíduo vive, pensa e atua na sociedade em que ele vive. Essa visão aqui da divisão, né, ela já foi muito mal vista, né? Mas quando a gente olha ela, evitando carregar as nossas vasanas, ela é bastante inteligente. Na verdade, ela tem um aspecto muito funcional que você pode observar em vários ambientes, em várias gradações. Tudo isso aqui é a ver, né? Sempre que o indivíduo ele tem alguma dúvida em relação a isso, ele tem que conferir. Como é que ele vai conferir? Ele vai conferir no dia a dia dele. Ele não tem opção nenhuma em relação a isso. A conferência é dada pela vivência que ele tem no dia a dia dele. É ir vivendo, fazendo tudo no dia a dia,
e levando esses vários ensinamentos com você, né, o tempo todo. Vamos ver. Dharma e a ordem natural da vida. Eu vou ler esse aqui inicial. Bom, um dos principais entendimentos no ensino védico é chamado Dharma, que se refere a seguir a ordem natural da vida com referência à ação, com referência aos deveres, responsabilidades e conduta, né? Então, a verdade é que em Nietzsche não há como evitar a ação, não há como evitar os deveres, não há como evitar as responsabilidades e não há como evitar a conduta. Então, o Vedanta ele mata na raiz aquela dúvida que surge às vezes, né? Mas se eu sou consciente de tudo, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso não fazer nada. Não, alto lá, né? Uma ordem de realidade não interfere com a outra e o seu personagem tem uma trajetória, um destino e uma inter-relação a cumprir e a ser executada em relação a Nietzsche. O seu personagem, ele mesmo sendo uma das modulações que aparece em Nietzsche, né? Então, não há como evitar ação, não há como evitar deveres, responsabilidades e conduta. Todas as coisas na vida têm um Dharma natural. Esse Dharma está enraizado na natureza essencial de um determinado objeto ou ser específico, né? O Dharma do fogo é queimar, o da água é fluir e o da terra é girar ao redor do sol. O Dharma dos pássaros é voar, o das cobras é deslizar e o das flores é florescer, né? Todos os seres, incluindo os seres humanos, devem seguir sua natureza e dar a contribuição apropriada à ordem da vida, visando apoiar a totalidade da criação. O Dharma, então, situa, né, o posicionamento desse jiva em relação ao entorno, né, até que, finalmente, ele vê que não é um entorno, é uma ordem da qual ele faz parte. O Dharma também se relaciona com valores universais, como, por exemplo, a não violência contra si mesmo e contra os outros, a veracidade, né, você ser sempre fiel à verdade e viver de acordo com a própria natureza. Sem o Dharma, a vida seria um estado de caos, no qual nenhuma ação significativa poderia ser tomada, ou uma situação onde não haveria progresso de qualquer tipo. Ou seja, sem o que se chama de Dharma, simplesmente a vida como a gente conhece não seria possível, em ordem nenhuma, né? nem no mundo animal, nem no mundo vegetal, em nada. Em nível situacional, ou seja, aquelas das circunstâncias que estão aparecendo em um determinado momento. Toda circunstância tem um Dharma apropriado. Toda essa circunstância, ela demanda uma ação correta. Você é esperado no consultório médico há tempo de realizar a consulta, né? Você tem que chegar a tempo. No cinema, você deve permanecer sentado, ficar quieto enquanto o filme está sendo exibido. Esse é o Dharma de uma sala de cinema. Olha que bacana, né? Você pode ver o Dharma de cada situação e de cada local, né? Violar o Dharma, nesses casos, leva a repercussões, existem consequências, tais como perder a sua consulta e, às vezes, até pagar a consulta que você não foi e permanecer doente, ou ser expulso do cinema e perder o final do filme por conduta inapropriada. Grande parte da literatura védica trata de viver em alinhamento com o Dharma, né? É muito interessante viver em alinhamento com o Dharma, porque o seu nível de conflito com o campo dármico cai muito, fica muito baixo. É muito bom isso para quem investiga. Muito bom. É uma condição realmente preciosa, reduzir o atrito com o campo dármico. E procurando viver de acordo com o Dharma, que vai estar baseado na escolha que você faz, né? Pelos valores que você está dando atenção, você vai conseguir ter uma mente cada vez mais dármica. Portanto, uma mente propícia a trafegar no ambiente de Nietzsche, né? Sem atritos, né? Uma mente apropriada ao que nós queremos aqui. Para viver uma vida feliz, é preciso equilibrar... deixa eu ver aqui. Grande parte da literatura védica trata de viver em alinhamento com o Dharma, que deve substituir os próprios gostos e aversões pessoais. Isso aqui é muito importante, viu? Transgredir o Dharma sempre leva a problemas e consequências indesejáveis.
Se os seus gostos e aversões pessoais estão conflitando com o Dharma, você tem que procurar entender por que é que eles precisam ser modificados. Não adianta querer modificá-los se impondo esses dharmas tudo antes, esses valores. Você realmente deve compreender para que essa imposição não vire um custo para você. Porque você, ao executar uma atividade adármica, você incorre num custo, né? Quando você procura se impor um comportamento dármico sem compreensão, você vai criar um atrito com você mesmo. Então, para evitar isso, custo para o sistema e para você, e um custo para você, você deve entender por que é que você tem que cultivar valores dármicos. Por isso que a gente volta e meia fala do livrinho do Swami Dayananda. Ele pode ajudar muito ao indivíduo se situar de um modo dármico, né? Veja o que ele escreveu aqui, ó. O Dharma deve, né? Você que tem que dar uma olhada nisso. O Dharma deve substituir os próprios gostos e aversões pessoais. Claro, ele deve substituir os próprios gostos e aversões pessoais que fiquem incompatíveis com o seu Dharma, né? Para viver uma vida feliz, é preciso equilibrar o Dharma universal e o situacional, né? Seguindo as regras que sustentam a vida e a sociedade, com o próprio Dharma pessoal, que é o Sivadharma. Então, a gente vai ter que equilibrar o Dharma universal, o Vivesha Dharma, que é aquele que não é nem muito claro, porque ele é situacional, mas a gente tem que tentar olhar qual é a demanda que aquela situação impõe, e você vai compatibilizar isso com o seu próprio Dharma pessoal, que é o Sivadharma. É um alinhamento completo, né? É um grande campo de atuação, né? O que é dado nesse campo? É o Dharma universal e é o Dharma da situação. Aonde é que você entra? Você entra no seu Dharma pessoal, ou atrapalhando ele, ou sendo indiferente, ou então você atua procurando, através, por exemplo, da gerência dos gunas, adequar, né, você a um Dharma pessoal mais condizente aos seus anseios e às situações em que você se encontra. É por essa razão que o sistema védico ele ensina a classificação Varnashrama da sociedade, na qual todas as pessoas desempenham seu papel de acordo com sua natureza, conforme determinado pelos gunas. Isso também levou ao esboço de um modelo de caminho de vida em 4 estágios para todos os seres humanos, conhecido como os 4 ashramas. Esses capítulos são muito bacanas. Esse ponto aqui é muito legal dos estágios, porque a gente vai precisar dar uma olhada com cuidado nele, porque esses 4 estágios é evidentemente um arquétipo e que ele não ocorre necessariamente nessa ordem, né? Especialmente em sociedades que trabalham com um nível de projeções, atividade mental e mudança de papéis muito alto como a nossa. Então, eu prefiro deixar esse ponto aqui para a gente entrar com cuidado, esses 4 estágios da vida, né? E perguntar, né, já que são 9h30, se alguém tem algo a colocar sobre o que a gente falou. Swami Paramarthananda está dando um voo geral, como vocês estão vendo, né? Ele primeiro viu por que é que você está chegando ao Vedanta, né? Ele explicou para você que você quer, no fundo, se livrar da dependência dos objetos, e agora ele começa a situar você em relação ao ambiente que você está, visando esse fim último. Esse modo de entender a sociedade e a dinâmica dos gunas, e finalmente a composição de dharmas, é muito útil para você no que se refere ao motivo pelo qual você chegou ao Vedanta, né? E ele está procurando fazer, como eu já disse anteriormente, através disso, que você acabe desempenhando uma trajetória de pouco atrito em relação ao campo dármico, né? Porque enquanto você tiver muito atrito com o campo dármico, a sua atenção vai estar necessariamente estrojetada, né? E a atenção estrojetada, ela é uma atenção que ela é difícil de ser conduzida para a contemplação adequada, né? Ela, na verdade, é uma atenção que ela fica muito entre avanço e repouso, avanço
em um repouso quase inercial, né? Porque o esforço é muito grande. Uma coisa que fica clara para as pessoas onde o autoconhecimento ele vai se aprofundando, né? Porque o clique é mas o aprofundamento ele vai seguindo. É que quando você vai parando de atritar com o campo dármico, a quantidade de energia que você gasta para fazer a mesma coisa que você fazia antes é infinitamente menor. Você está muito mais centrado, muito mais focado. E a parte enorme que fazia você ficar cansado era em relação às suas expectativas, que estavam ameaçadas por causa do campo dármico, né? E você estava se olhando como um centro no campo dármico. Então, essa exposição aqui, ela recalibra a posição relativa do Jiva, né? Primeiro, te dá uma natureza geral de como a classe, de como a sociedade se organiza de acordo com os gunas, mostra para você como é que você estaria situado em relação aos gunas e ao Dharma e tenta compor o Dharma dessa sociedade com o Dharma da situação que você está passando agora, nesse exato momento, e o seu Dharma pessoal, né? Tudo isso para alinhar você, para impedir que você fique batendo com as suas arestas, né? E criando uma série de brigas, bloqueios que vão ser muito contraproducentes na contemplação, né? Vão deixar o Jiva no estado de defesa e prontidão, que para esse ensino aqui realmente não interessa, né? Falado isso, alguém quer fazer algum comentário, por exemplo, como esse que o Eduardo faz, outros que pode trazer em relação à vida, como é que esse conhecimento, se for aplicado, como é que ele pode dar algum resultado? Vocês querem comentar alguma coisa? Trazer uma lembrança aqui, Alex, sobre Visheshadharma, né, como você estava falando esses dharmas circunstanciais que são muito nebulosos. O conselho útil que os ensinamentos trazem é sempre olhar por uma perspectiva de mitigação de impactos, né? Então, todo Visheshadharma, o impacto é inevitável nesse tipo de situação, que tem muitos tons de cinza, como você falou, né? As coisas não estão claras. Então, é sempre pensar em termos de qual é a maneira de eu agir para gerar o menor impacto possível nessa circunstância. Perfeito. E outra coisa que eu aproveitar para falar aqui é sobre a retomada na terça-feira que vem dos encontros de terça, e daí a gente parou justamente nesse ponto dos 20 valores universais, né? A gente vai estar ali esmiuçando esse ponto que o Eduardo lembrou, né? Dos 20 valores universais. Tá bom? Muito bom, muito bom. É exatamente o que o Fábio falou, né? Você tem que ir compondo isso. Uma consequência que eu vejo da apreensão adequada desse ensino, desses dharmas bem alinhados, é que você vai abandonando o seu sentimento de culpa. Além de abandonar o sentimento de culpa, você também vai abandonando o sentimento de que você tem muitos méritos. Os dois caem juntos, né? Tanto a culpa quanto o mérito são diferentes faces da mesma moeda. Quando um cai por compreensão, o outro cai automaticamente. É que nem uma mente que está viciada em depressão e euforia, né? Uma mente bipolar. Quando ela compreende algum estado desse profundamente, o outro acaba. Tem casos de pessoas que, por investigação, terminaram com ciclos tremendos bipolares que tinham durado décadas, né? Então, isso que o Fábio falou tem esse efeito, tem o efeito de você ir terminando com os picos, né? Porque a culpa e tomar as honras para si te dão picos também, e isso nubla o entendimento. Ambas as posições são falsas, né? Uma, você está se subestimando, que é na culpa. E pior, está se subestimando e está dando uma leitura negativa sua. Na outra, você está se superestimando, está dando uma leitura que também não é realista. À medida que vai se refletindo muito sobre essa composição dos dharmas e o melhor alinhamento deles, e como é o campo que exige respostas, esses sentimentos de culpa e de alto peso
né, daquela coisa autocentrada, ele vai diminuindo muito, bastante mesmo. Você vai entendendo que é como a gente já falou várias vezes, é um sistema meio automático, né? Claro que ele vai demandar você de modo que você exerça uma certa deliberação, mas a deliberação que você exerce, ela é exercida conforme os parâmetros dados pelo campo, né? É o que o Fábio falou um pouco antes, né? No caso de um Vishecha Dharma, é inevitável que ocorra alguma coisa, vamos supor, ocorra alguma coisa desfavorável. Você não tem como impedir aquilo. Então, você tem que aprender a dar uma ralentada naquilo, né? Você tem que aprender a impedir que aquilo, ao bater no chão, exploda. Esse que é a mensagem, né? Você está no seu aviãozinho, ele pegou fogo, ele vai cair no chão mesmo. Então, você vai tentar pousar, né, de algum modo ou de outro, e evitar que ele bata no chão e acabe estourando. É como aquela coisa da mentira, né? Aí começa a vir algumas questões sobre os ensinamentos, né, que não podem ser resolvidos a nível de pensamento e nem de leitura. Eles vão ter que ser vivenciados, né? O ensinamento diz que você deve ser fiel à veracidade. Então, você deve sempre falar a verdade. Eu estou ouvindo o Mahabharata e o imperador Yudhishthira, ele é tão dármico que ele não consegue falar uma mentira sequer. E isso bota ele em terríveis lençóis por causa disso, né? E o que acontece, então? No caso de uma mentira, que eu já vi esse exemplo citado, né? Tem uma situação tão terrível na sua frente, né? A morte de uma pessoa muito querida em relação a uma terceira, você vai falar com essa terceira, você sabe que essa morte vai impactar essa pessoa de um modo devastador. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dosar, né? Você não vai poder falar a verdade ali, porque se você fala a verdade, você vai abrir um buraco no campo dármico ali. Você tem que ir mitigando aquilo, tem que ir aos poucos, né? É aquela piada, né, do cara explicando por que o gato do português caiu do telhado e acabou morrendo, soterrado pelos tijolos, né? Caiu um tijolo, pô, mas o gato do senhor caiu junto. Pô, que pena, eu acho que o tijolo caiu em cima do gato, né? Até chegar ao fato de que o gato se quebrou todo. Então, tem que ir dosando isso, né? E a gente enfrenta isso em várias situações, né? Porque não é claro. Muitas vezes não é claro. Então, muitas vezes, você vai num ambiente, né? Aí as pessoas ali servem uma comida que você não aprecia, né? Mas se você recusar aquela comida naquele ambiente, você vai criar um mal-estar tão grande, né? Que o dano que vai ser causado a você, a ingestão daquela comida, que vai ser só aquela vez, é um dano muito assimilável por você, ao passo que o dano que você pode causar naquele ambiente, recusando aquela comida, pode criar uma cisão ali irreparável. Então, a gente tem que ir dosando com muito cuidado, né? Sempre usando muita contenção. Quando o indivíduo está com dúvida, ele tem que se conter. Por mais que ele queira se projetar em direção a alguma coisa, com esses estudos, ele consegue ver o efeito dessas forças e detectá-las, né? E com o passar do tempo, ele vai freando, né? Então, essa situação que o Fábio falou, a gente usa a escritura para apoiar, né? Como tudo na vida cotidiana, na vida ordinária mesmo. O Vedanta, na verdade, como corpo de conhecimento, ele está interessado na sua vida ordinária. É a sua vida ordinária que reproduz os obstáculos ao autoconhecimento. E como o Vedanta é um meio de autoconhecimento, ele vai atuar nesses obstáculos. Então, ele trabalha bem na sua vida ordinária mesmo. Já que a gente não é um sannyasi, não é uma criatura renunciante, né? Não tem como, por enquanto, ou talvez não tenha como nunca, ele trabalha muito nesse ponto, né? Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ô, Alex. Fala, Henrique. Diga. Tudo bem? Eu acho que esse negócio de verdade, eu acho que a palavra talvez mais correta seja ser autêntico, né? Que vai um pouquinho além desse negócio de verdade, né? E outra coisa que também pela experiência, né? Quando você entra nesse caminho, né? E que é um caminho sem volta, né? Quando você entra a caminhar esse negócio, não volta para trás, não. E quando você não é autêntico com você mesmo, cai mal. Cai mal. Você nota. Não, fica, digamos, uma coisa como uma comida indigesta. Aí você vê,
E começa você por uma questão de, como diria o Vedanta, de bom senso, você já começa a ver, olha, não vou ser adármico porque eu vou me sentir mal. E aí começa você realmente a por uma questão de bom senso mesmo até, né? E começa a deixar os comportamentos adármicos, porque você sabe que isso... Eu acho que quando você entra nesse caminho, começa você a se sentir mal. Essa era a questão. Sim. Antes você não se sentia. O cara mentia, fazia isso, fazia aquilo. E aí esse negócio de ser autêntico, eu acho que é muito interessante, porque você começa a ser autêntico até com os próprios pensamentos seus. Sim, você começa a detectar esses pensamentos adármicos, que acho que é mais importante que a própria ação. Pensamentos adármicos. Né? Quando você começa a detectar esses pensamentos adármicos, você puxa, né? Aí você vai mais a fundo, vai estar indo mais a fundo, né? Porque se você fica na superfície das ações, tudo bem, eu acho que isso é importante, mas analisar um pensamento adármico, ou ir atrás, ou seja, detectar esse pensamento adármico, acho que isso é uma coisa também muito importante, muito bacana, né? Porque você vai desmanchando toda essa estrutura, né? Eu acho, né? E finalmente, como você colocou, né? Quando você começa a ser mais dármico, você começa a ter mais, digamos, gasta menos energia. Você começa a vida fica mais leve. E parece que o Svara responde, não sei, né? Como é um campo, como se diz, não é estático, né? É algo que está se atualizando, né? E aí vai, né? E o interessante, o bom dessa história é que você, querendo voltar atrás, ser adármico, você já não consegue se voltar a ser adármico. É engraçado isso. Você não consegue, porque já entrou nesse negócio, você já começou a trilhar esse caminho, já não tem volta. Isso é o bacana, né? Ainda você querendo voltar a ter alguns comportamentos que você antes tinha, já não são mais digeríveis, né? Não sei, essa é a minha opinião, né? Não, é porque para de fazer sentido, né? É porque a compreensão do Jiva mudou, né? A compreensão dele, os valores que ele persegue mudaram mesmo, né? E o que você falou, ser autêntico, né? É uma boa expressão para definir o Dharma individual do próprio Jiva, né? Ele é autêntico com ele mesmo, é aquele Dharma dele, né? Ele está autêntico. É isso mesmo, a coisa, sabe, ela passa por um entendimento, que a gente vai dizer, né? O entendimento no intelecto. Todo o sistema vai sendo calibrado. Uma hora isso vira uma compreensão, né? Você começa pensando, avaliando, conferindo, vendo se é assim, testando. Aí uma hora isso vai virando uma compreensão, isso vai ficando meio que isso vai colonizando as suas instâncias que estão ainda inconscientes em termos de ação, né? Você começa a ser dominado por essa compreensão, ela começa a entrar em tudo. Agora, é tudo mediante compreensão, né? É quando para de ser uma coisa que você concorda com o raciocínio e você começa a deixar isso refletir nas suas ações, né? Isso é o que a gente chama de compreensão, né? Você vê o reflexo disso na trajetória do indivíduo. E realmente o gasto de energia cai muito, né? Para começar, você está livre das expectativas, que é a coisa que mais destrói, né, as pessoas. O estresse, em última análise, é expectativa, né? O estresse é expectativa. Expectativa de ganho e de perda, de ganho e de perda. Então, realmente, a coisa vai ficando introjetada. É por isso que se diz, né, que um sábio é personificação de escritura, né? Porque a escritura ela está encontrando, né, um reflexo naquela personalidade, sim, né? Aqui no Vedanta a gente é bem claro quanto a isso. Torna-se uma personalidade mais dármica, né? Mais adequada, né? Mais encaixada, mais montada, né? É por aí mesmo, é por aí mesmo. Uma personalidade que compreende, né, qual é a natureza verdadeira dela, qual a natureza relativa, e tendo a natureza relativa dela, qual é a natureza relativa do campo. Tem uma hierarquia aí, né? O campo é soberano, não tem jeito. A desproporção de forças é muito grande, né? E, ao mesmo tempo, o indivíduo ele tem uma identificação com o campo,
Porque quando o Gnana faz sentido, você vê o campo como você mesmo, né? Embora você não se limite por ele. Além de você se ver como você mesmo, você vê que ele tem leis independentes que se processam espontaneamente. E você pode mexer a nível de corpo sutil usando o intelecto, usando o discernimento, naquele ciclo que a gente falou, né? Que chega o download da ação, né? Pelo download dos karmas, ele chega como um pensamento, como o Henrique bem notou, que o interessante é detectar o pensamento. O pensamento, se ele está desavisado, é um pensamento de ação, ele logo engendra uma ação, e a gente consegue interceptar nesses dois caminhos, né? Primeiro pelo pensamento e depois se está se encaminhando para virar uma ação. Aí você consegue usar o discernimento, as escrituras, as explicações, vai aplicando seguidamente, né? A pessoa tem que se preparar para falhar várias vezes, já que ela se condicionou errando várias vezes, propositadamente induzida, né? E ele vai calibrando isso e vai fazendo esse upload para o corpo causal. Então, esse ciclo ele vai ficando mais suave. É a resposta que o Henrique falou, né? Quando a estrutura de pensamento do indivíduo, de compreensão, está mais favorável ao campo dármico, naturalmente ele anda melhor pelo campo dármico. O campo dármico trabalha melhor com ele, né? Porque ele está mais arrumado, ele está mais direcionado, ele está mais funcional. Ele está, em última instância, mais dármico, né? E tudo isso a gente faz por pura compreensão, né? Ninguém aqui faz forçado por nada. Você tem que bater mesmo, tem que olhar e ver. Como é que você avalia? Como é que o ensinamento avalia? Então, vamos testar os dois, né? Eu me lembro que a Betânia ela passou um tempo testando valores, né? Ela pegava um mês e testava um valor. É um bom tempo, é um mês, precisa de tempo. Você precisa conferir isso, porque o resultado vai ser visto nas suas ações cotidianas. Então, você precisa de tempo. Provavelmente, você vai encontrar no seu cenário o mesmo argumento de uma peça específica de teatro na qual você participa. Você vai identificar isso em vários cenários, com vários personagens, e isso vai servindo para você calibrar. Como a gente não está mais interessado no resultado da experiência, em termos de dor ou prazer, a gente pode se dedicar a avaliar a experiência em si, com base nesse ensinamento. Então, vai dando esses efeitos, né? Você vai se calibrando melhor. Isso é tudo muito natural, isso não é uma coisa excepcional, né? Uma vez que o indivíduo ele entra em contato com o ensinamento, ele bota em prática, ele começa a ver que isso ocorre, porque ele conversa com outras pessoas, e ele vê que funciona mesmo, é desse jeito. É um bom sistema esse, ele bota o cara para navegar bem em Nietzsche, é um bom navegador de Nietzsche. Se o indivíduo vai usando, vai aplicando, vai entendendo, então eu tenho que me retrair em relação ao campo dármico, você tem que retrair a sua projeção, a sua fantasia sobre o campo dármico. É isso que você tem que recolher. A sua função sempre foi essa. Você só estava desempenhando ela com um monte de atritos. Agora sobra muito mais energia, até para você ver que você não está gastando tanta energia assim, né? E você fica surpreso com o desgaste que você vê à sua volta, né? Então tem que ter muito cuidado, muito respeito com a dinâmica das pessoas que não estão cientes disso. Elas não estão numa posição hierárquica em relação a nós. Tudo é um monte de eventos ocorrendo no campo. A gente tem essa função de fazer esse trabalho de investigação, de ter o papel de um Karma Yogi também, de um Gnani também, e elas têm o papel delas, não tem problema nenhum, não são incompatíveis, pelo contrário. Eu era muito antissociável, o Vedanta me deixou muito mais sociável do que eu era, mas muito mais. Em outras pessoas é o contrário, pessoas extremamente sociáveis, aí ele retrai um pouquinho, ele deixa a pessoa um pouco mais introspectiva. Mas nunca ouvi falar que o Vedanta prejudicasse a sociabilidade das pessoas. Muito pelo contrário. Ele deixa a pessoa muito mais hábil no Dharma, inclusive dentro da sociabilidade. Muito mais hábil, né? Bom, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Oi, boa noite, Alex Cardoso. Tudo bom, Cardoso? Tudo bem? Deixa eu Beleza? te falar, só uma curiosidade para acrescentar aí, como você citou o Yudhishthira, né? Uhum. Ele era um indivíduo extremamente dármico, né? Chegava a ser chato, né? Ele é conhecido como um cara até chato, tudo dele era tudo certinho, tudo
É. Dharma, ele tinha a maior preocupação com o Dharma, né? É. Mas tem uma curiosidade em relação a isso, é que ele não era um buscador de moksha. Ele não buscava liberação. Então, ele, mesmo sendo um indivíduo extremamente dármico, ele é dito que ele não buscava liberação. E Arjuna, que não era tão dármico quanto ele, assim, tão certinho quanto ele, Arjuna desejou a liberação e realizou moksha, né? Olha que curioso, interessante, né? O Yudhishthira nunca teve esse questionamento de Brahman, liberação, moksha, e era todo certinho. E já Arjuna, que era um guerreiro, um grande general, ele era o melhor arqueiro do reino e tal, ele, no momento da vida dele, ele buscou moksha, buscou liberação e começou a surgir esse questionamento de Brahman, né? E ele, através de Krishna, depois de muito tempo, parece que alcançou. Mas, para esclarecer isso, o Yudhishthira não buscava liberação, não tinha nem esse pensamento, ele era só dármico. Ele era muito científico e muito dármico, mas não tinha essa pulsão dele por Shireyas. Uma coisa interessante aí, né, que diante da guerra, né, ambos os irmãos tiveram reações completamente diferentes, né? E o Yudhishthira viu aquilo com aquele distanciamento satívico, né? E o Arjuna, o choque tremendo dele na iminência daquela guerra fratricida, levou ele a buscar libertação, né? Daquele desespero que ele estava diante daquela situação. Para você ver, né, que a mesma experiência, na verdade, se fragmentou em várias experiências, dependendo de quem estava lá tomando parte nela, né? Foi o suficiente para deflagrar em Arjuna um processo de autoconhecimento fulminante ali no campo de luta mesmo, né? Em Yudhishthira, não. É interessante isso que você falou, né? Muito embora o indivíduo tenha características muito satívicas, pode ser que ele não esteja tocado pelo desejo por Shireyas, como foi aquele toque que Shireyas recebeu da providência divina num campo de guerra, né? Confrontado diante de uma tragédia tão iminente, né? Ali o desejo dele pela libertação suplantou qualquer outra coisa, né? Ele simplesmente foi arremessado em direção à libertação ali, né? Devido ao choque, né, aprofundador que ele sentiu diante daquela situação. Já Yudhishthira não. Ficou ali satífico como sempre, mas não mobilizado, né? Não viu agonia ali naquela situação. A agonia vista para Arjuna foi bem canalizada e acabou encontrando um instrutor de altíssimo calibre, né, na figura de um amigo pessoal muito íntimo dele, que era Krishna, né? Krishna era um amigo íntimo de Arjuna, eles eram amigos pessoais de muito tempo, né? E aí ali ocorreu a libertação dele, né, na iminência do que seria visto por ele como uma tragédia. Isso mudou a visão dele, e ele pôde desempenhar o trabalho dele e não mergulhar em desespero ao cumprir aquele dharma. É verdade, nos dois teve uma coisa bem diferente. Interessante isso, né? A composição satífica de um, na verdade, praticamente bloqueou, né, o caminho da libertação para ele. Essas pessoas muito centradas em sátiva, se elas não tiverem com um desejo muito grande pela libertação e orientadas para isso, elas podem ficar travadas em sáttva, porque sáttva, com uma vida muito dármica, é uma vida muito prazerosa, apesar das vicissitudes da vida, né? O indivíduo ele trafega bem, então ele pode ficar ali meio que engaiolado, né? É o que as escrituras chamam de gaiola de ouro, né? É uma bela gaiola, né? Mas o cara continua ali preso, né, naquele ciclo ali de virtudes, derrotas, prazeres, né? Embora a trajetória seja bem mais agradável. Bem lembrado, é verdade. É verdade. Vocês veem que como componente do desejo pela libertação é fundamental, né? Bem lembrado, muito bom. Quer dizer, Alex, o indivíduo pode ter um valor muito grande por Dharma, mas não buscar moksha, não buscar liberação. Com certeza, entendeu? Com certeza. Inclusive, o Yudhishthira ele ficou decepcionado quando a Arjuna não queria lutar. Ele ficou tipo, pô, o que está vendo com ele? Ficou decepcionado. Tipo, pô, ele não entendeu a profundidade do questionamento do Arjuna. Ele nem entendia. Por que ele não quer lutar? A justiça tem que ser feita e tal. Né? E a Arjuna, né? Só como que você falou,
Só quem entendeu a profundidade do questionamento dele foi Krishna, né? Quando viu que a coisa tinha aprofundado mesmo, aí viu que ele ia ter que ser instruído ali daquele jeito, do modo que desse. Né? Mas ali a premência era tão grande que a coisa surtiu um efeito muito forte. Né? É isso mesmo, é interessante observar essas nuances. Né? Então, a pessoa tem que saber o que ela está querendo, né? Se ela está querendo, se a meta dela é uma vida mais dármica, mais confortável, ou se realmente ela está olhando além do Dharma, né? Além do Dharma, né? Ela estaria olhando além das 3 gunas, né? Além dessa composição toda. Isso aí é que depende muito da própria avaliação da pessoa. Isso é muito com ela. Por isso que as escrituras, em geral, o discípulo é que se dispõe a se apresentar como discípulo, é ele que se apresenta. Porque o liberado ele fica lá parado esperando, vamos ver o que o cara quer. Eu vou dar para ele o que ele quer, eu sou o Dharma. Se ele quer uma vida de repetição, eu dou. Se ele quer uma vida de liberação, ele passa. Vamos ver se ele percebe de cara o que ele é. Se ele não perceber o que ele é, a gente começa a fazer uma instrução para ele, para ver se ele consegue clicar, né? Se ele entende o que está sendo falado. É isso aí mesmo, é legal observar essas nuances. Né? É isso aí. Bom, gente, vou encerrar então por aqui, tá bom? Ou vocês têm mais alguma questão a apresentar? Acho as questões muito boas. Vamos lá, então? Não querem apresentar questão nenhuma, não? Está todo mundo tão quieto. Mas tá bom, né? Perguntas boas, né? Então, vamos lá. Lembrando, uma coisa que eu sempre esqueço de comentar, quem puder doar... Não, vamos inverter o raciocínio. Quem se sentir beneficiado por esses ensinamentos e puder, travessão, querer doar, as doações são muito bem-vindas. Né? Qualquer quantia, qualquer coisa, porque a gente tem um professor que ele é muito dedicado a isso. Né? Ele realmente é um Gnani que ele toma isso ao pé da letra e ele executa a função dele. Ele está incansavelmente sempre dando satsangs, esclarecendo as pessoas. Tá bom, gente? Quem puder aí se sentir beneficiado e quiser doar, doe. Será muito bem recebido. Então, vamos encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a esses ensinamentos, gratidão a essa Sampradaya e a toda essa linhagem de ótimos professores que nós temos, e gratidão a nós mesmos por estarmos aqui compartilhando isso tudo. Tá bom, gente? Grande abraço aí para vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil,
faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.